Olá, professor Otávio Tavares. É um prazer termos a sua entrevista, a sua presença nessa entrevista para Reflexões Olímpicas. E em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos, eu agradeço a sua presença e a sua disponibilidade em prestar essa entrevista. Bom, com o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, a estabilidade política internacional ficou ainda mais sensível e reações de integrações regionais, como a União Europeia e países hegemônicos como os Estados Unidos, vêm contrabalançando e deixando esse cenário ainda mais sensível, mas a invasão do país russo no território ucraniano não só rompeu o direito internacional público, as regras do direito internacional público, mas também a tradição da trégua olímpica. E desde então se observa os posicionamentos que o Comitê Olímpico Internacional vem adotando, principalmente sobre a sua tão declarada postura de neutralidade. E também sobre o desempenho do Comitê Executivo do COI em respostas emergentes. Então, diante dessa retórica que o Comitê Olímpico Internacional e o Movimento Olímpico Internacional sempre adotou, de estar externo, estar apolítico dos assuntos de política internacional, essa mudança repentina de posicionamento e essa mudança, principalmente da postura, mostra que esse viés de ser apolítico se tornou um modelo inviável nesse mundo globalizado e interdependente? Boa noite, Carol. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com vocês da melhor maneira possível. Na verdade, a gente tem que olhar isso a partir de uma perspectiva histórica, né? Me parece que ninguém mais tem dúvida de que a inexistência de relação entre esporte e política é uma ideia falsa, né? Ela se coloca num outro tipo de patamar e oferece um outro tipo de cenário. Quer dizer, historicamente, e isso me parece é uma das razões que levou ao desenvolvimento e à permanência do movimento olímpico, do Comitê Olímpico Internacional e do movimento olímpico, foi a maneira como ele foi estruturado inicialmente pelo Coubertin, né? A ideia de que os países não teriam representação no movimento olímpico, mas sim os membros do movimento olímpico é que seriam representantes do movimento olímpico nos seus países, né? O conceito da representatividade reversa, né? Essa ideia permitiu fazer do Comitê Olímpico Internacional uma organização que não fosse um local explícito de representação nacional e que, ao mesmo tempo, permitisse que as disputas e ajustes geopolíticos fossem feitas de maneira significativa e segura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim que o local ocupado pelo movimento olímpico no cenário geopolítico internacional é aquele que permitia as demonstrações de descontentamento de um país para com o outro sem que aquilo ameaçasse a segurança real das nações. Eu vou dar um exemplo: quando a União Soviética invade o Afeganistão na década de 80, os Estados Unidos comandam um boicote internacional aos Jogos Olímpicos de Moscou como expressão diplomática, de política diplomática de descontentamento. Todavia, continuou mantendo os canais de comunicação tradicionais diplomáticos e continuou mantendo negócios com a União Soviética. Os Estados Unidos continuou vendendo trigo para a União Soviética. Então, gradativamente, o movimento olímpico se tornou uma grande plataforma visível e segura para todo tipo de manifestação política, primeiro de países, depois de movimentos e organizações. Você deve lembrar
que quando teve a corrida da tocha, o revezamento da tocha para os Jogos de Pequim, né, esse evento ele se tornou uma plataforma de manifestações contra o Estado Nacional Chinês, contra a ocupação do Tibete, contra a qualidade de trabalho das costureiras e outros trabalhadores. Então, a política permeia o movimento olímpico com suas singularidades de organização. Eu diria que o que a gente está vendo agora não é inédito, mas tem consequências que a gente tem que pensar. 1948, Alemanha e Japão não participaram dos Jogos Olímpicos, não foram convidados para os Jogos Olímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna após a Segunda Guerra Mundial não contaram com a participação de atletas alemães e japoneses, porque aqueles comitês olímpicos nacionais não foram convidados a participar. E o protocolo olímpico diz que o Comitê Olímpico convida os comitês olímpicos nacionais a participar. Então, o que a gente está vendo agora não é inédito. O que é inédito e que vale uma reflexão mais aprofundada é o posicionamento mais explícito da presidência do Comitê Olímpico Internacional em relação a políticas internas. Não faz nenhum ano, o Thomas Bach fez uma entrevista com uma atleta chinesa que havia denunciado um caso de assédio sexual na China e que teve sumida por uns tempos, e quando ela retornou, o presidente do COI, o Thomas Bach, a convidou para uma entrevista à distância que foi imediatamente objeto de reclamação do governo chinês, dizendo que o COI estava navegando em águas perigosas. Essa é uma diferença marcante para esse momento, diria eu. E como se observa a integralidade das resoluções da ONU, que são assinadas pelos Estados-membros e motivadas em reforçar os valores da trégua olímpica e também motivadas através da criação do Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz, celebrado no dia 6 de abril. Como se observa a integralidade dessas resoluções diante de um decorrer de guerras? Existe uma resposta igual para todas as guerras existentes no mundo? Vamos lá. Essa narrativa ela vem de um mito da antiguidade, já bastante bem esclarecido por quem trabalha com arqueologia e história da Grécia Antiga, sobre a trégua. A trégua não era a cessação de todos os combates, mas era uma espécie de um salvo-conduto para aqueles que iam e voltavam de Olímpia. Tinha duas razões. A primeira é que a organização geopolítica do espaço que hoje a gente entende como Grécia envolvia cidades-estado independentes, eventualmente rivais entre si, mas, todavia, todas elas partícipes da mesma cultura, falando o mesmo idioma, compartilhando a mesma cultura. E os locais de culto, os locais de celebração, não só dos Jogos Olímpicos, mas dos outros jogos da Grécia Antiga, eles eram geralmente construídos em lugares neutros, eles tinham a função de celebrar a unidade cultural de cidades-estado, eventualmente rivais entre si. As cidades disputavam interesses políticos, econômicos, militares, todavia compartilhavam a mesma cultura. E os vasos comunicantes de compartilhamento dessa cultura eram os locais de culto. Delfos, Olímpia, todos esses lugares que tinham uma certa neutralidade, que permitiam, como um sistema de pesos e contrapesos. O contrapeso à rivalidade política era a celebração da unidade cultural entre países. Mas isso é muito diferente de se pensar que quando tinha os Jogos Olímpicos cessavam todas as guerras. Isso é uma ideia romântica, falsa.
já historicamente comprovadamente falsa, né? Mas que gerou essa mitologia moderna, em parte cultivada pelo próprio Coubertin, e que gerou a ideia de que o esporte teria esse poder pacificador, unificador, né? Me parece importante a gente observar que a própria resolução da trégua olímpica feita pela ONU, ela reconhece que é simbólica, né? A própria ONU não espera que ela tenha efeitos práticos, não cobra dos seus países membros efeitos práticos. A própria ONU reconhece que ela tem um valor simbólico, né? O COI é que fez uso dessa trégua ou da quebra dessa trégua como motivo público para as ações que tem tomado em relação à Bielorrússia e a própria Rússia. E nessa nova realidade em concreto, atletas russos e bielorrussos sendo punidos por decisões do seu governo, consequentemente também atletas da Ucrânia não podendo competir, treinar, e muitos dos atletas homens que foram obrigados a pegarem armas e combater no exército. Que medidas poderão ser adotadas, o que podemos pensar da postura do COI em relação para salvaguardar a integridade dos atletas, manter um mínimo de segurança deles? O que a gente pode esperar dessa... Essa é uma questão bastante complexa, porque, de um lado, dentro do movimento olímpico e ao entorno dele, se cultiva uma certa mitologia que o atleta é a representação e a incorporação dos próprios valores do movimento olímpico, né? Isso é uma ilusão romântica, né? Essas pessoas têm interesses, valores, crenças conflitantes em relação ao esporte, que dirá em relação a outros assuntos correlatos, né? Então, essa reificação do atleta como a incorporação dos valores olímpicos é um auto-engano, como diria o Eduardo Gianotti, né? Usando os termos do Gianotti, do auto-engano. Não tem nenhum mês houve uma competição internacional de ginástica artística, onde, numa das provas, um atleta da Rússia, que ficou em segundo lugar, colocou sob o seu uniforme a letra Z, associada à parte das tropas russas na invasão à Ucrânia. Inclusive se debate qual é o significado desse Z, né? Nas últimas 2 edições de Jogos Olímpicos, pelo menos, tivemos atletas de países árabes que se recusaram a competir contra atletas do Comitê Olímpico Israelense. Quer dizer, o que demonstra que, se a narrativa dos valores é importante, né, os seres humanos, as sociedades, as organizações, elas convivem com o simbólico também, né? E é importante para o movimento olímpico a manutenção da sua narrativa, que ele tem uma missão. Ao contrário da FIFA, da FIBA, da Federação Internacional de Boxe, essas federações, né, promovem o seu esporte sem uma preocupação muito grande sobre sua missão, valores, embora até possam ter alguma narrativa sobre isso, mas não são cobrados sobre isso, né? Enquanto o Comitê Olímpico Internacional, por se constituir a partir de uma narrativa de uma missão, né, socialmente positiva, ele é intensamente cobrado sobre isso, né? A gente viu isso quando teve aqueles escândalos de corrupção para a escolha de Salt Lake City para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, que gerou todo um processo de reformulação do próprio Comitê Olímpico Internacional, criação do Comitê de Ética,
a inserção dos atletas. Você sabe que os atletas são os únicos que têm direito garantido em todas as comissões internas do COI, porque, de novo, se entende que o atleta é o centro do processo, isso é verdade, mas que ele representa, corporifica os valores do movimento olímpico, né? Quando a gente sabe que isso não é verdade, eles são sujeitos a interesses diversos, né? Então, a ideia dos atletas competirem com a bandeira do COI, como já foi feito anteriormente, né? É uma ideia, ela é interessante porque ela preserva, por um lado, os indivíduos, atletas que querem competir, né? Tenta desvinculá-los da nacionalidade, porque é possível que muitos deles, mesmo russos, discordem da guerra. Por outro lado, é possível que muitos deles, por serem russos, concordem com a guerra, né? Então, tem uma sintonia fina, uma justa medida, onde a gente pune o comitê e a nação e até onde a gente pune os atletas. Esse mesmo exercício já foi feito com qual em relação à mesma Rússia no que se refere ao doping, né? Vale a pena recordar que o Comitê Olímpico Russo foi suspenso dos Jogos Olímpicos porque, a partir de algumas denúncias, se viu que havia um esquema estatal e organizado para a produção de doping e mascaramento de resultado, né? Então, vários atletas russos que não tinham sido pegos no antidoping puderam competir como atletas sem bandeira, vamos assim dizer, né? Seria possível se organizar a mesma coisa agora? Seria possível? Me parece que não. Você vai fazer um teste com os atletas e perguntar: você é contra ou a favor da invasão da Rússia? Você é contra ou a favor do Putin? Isso é logicamente inviável, né? Então, a justa medida nesse caso é muito difícil e a gente está diante de um cenário de consequências que podem ser previstas, mas ainda com um grau muito elevado de incerteza. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, à medida que, a partir do discurso da quebra da trégua pela Bielorrússia e pela Rússia, mas não só o movimento olímpico, as organizações esportivas de um modo geral, até a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que é business antes de mais nada, né? Suspendeu o Grande Prêmio da Rússia do calendário, né? Alguns pilotos disseram assim: eu não vou competir nessa prova, né? Mas há um business pesado nisso daí. A FIFA suspendeu, as federações, a Federação Internacional de Vôlei, o Campeonato Mundial ia ser na Rússia, eles vão passar para outro lugar. Quer dizer, há um conjunto de consequências que se espera agora que, no caso do COI, tem uma razão, quebrou a trégua. Mas o que será feito em outras situações? Que é diferente, eu já estou me alongando, desculpa, Carol, é diferente de situações anteriores, que, por exemplo, mesmo durante a guerra do Iraque, né, com invasão americana, os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? Nem os Estados Unidos nem o Iraque deixaram de participar dos Jogos Olímpicos, né? Mesmo durante a guerra da Síria, que em princípio, em tese, era uma guerra civil, né, mas com mais de 7 países envolvidos no conflito, direto ou indiretamente: Turquia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Irã, Arábia Saudita, né? Mas em tese, uma guerra civil. Em tese, uma guerra civil. Uma guerra de caráter internacional, invasão que o Iraque promoveu ao Kuwait. Depois, invasão americana ao Iraque. Nem os Estados Unidos, nem o Iraque deixaram de competir nos Jogos Olímpicos.
Quer dizer, porque são duas situações diferentes, é se posicionar diante de uma situação de guerra civil, Sudão, Etiópia, né? E dizer assim, o que queremos proteger é a integridade dos atletas. O Iraque já foi punido porque seu Comitê Olímpico Nacional não era verdadeiramente independente do governo. Bom, muitos não são, né? Mas ali havia uma questão documental envolvida, né? Diferente do caso do apartheid da África do Sul, que havia uma resolução da ONU, né, que isolava a África do Sul do cenário internacional em diferentes planos, inclusive no esportivo, que foi seguido. Durante muito tempo, a FIA, já voltando a falar dela, ela manteve o Grande Prêmio de Kialami na África do Sul, mesmo com o boicote internacional, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, né? Por isso que é surpreendente agora, como a FIA também já cancelou logo o Grande Prêmio da Rússia. Então é um cenário muito complexo, com muitas nuances, que evidentemente as narrativas e os jogos de poder estão implicados, mas de fato chama atenção e preocupa as consequências futuras da maneira como o Comitê Olímpico está reagindo a essa situação, que é aquela que nem colocar os atletas para competir com uma bandeira da neutralidade. Aliás, o Comitê Paralímpico fez a mesma coisa, né? Quando os atletas chegaram para os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos de inverno agora em Pequim, os atletas chegaram aí para Pequim, né? Mas houve uma mudança do Comitê Paralímpico Internacional, que num primeiro momento concordou que eles fossem como equipe, uma equipe neutra, digamos assim. Eram atletas russos, não eram representantes do Comitê Paralímpico. Depois eles disseram, não, eles não vão mais competir aqui, né? Talvez a gente esteja definitivamente deixando a idade da inocência, embora a gente já esteja bastante velho para isso. Uhum. E falando em cenário complexo e inocência, né? Seria este o momento de ressaltar os valores do olimpismo e utilizar da influência da competição esportiva e do diálogo, do protagonismo do atleta para criar um canal diplomático não estatal do COI para a relação do governo russo-ucraniano. Isso é possível? Não seria uma estratégia nos moldes da Carta Olímpica, da Carta da ONU, e uma maneira de tratar esse desafio desde a perspectiva do esporte? Nesse momento, eu acho completamente inviável. Momento agudo da guerra, onde até as conversações entre Rússia e Ucrânia vivem com muita dificuldade. Me parece completamente irreal a gente pensar nessa possibilidade. Isso pode ser algo para um futuro, né? O exemplo clássico é a diplomacia do ping-pong, né? Quando os Estados Unidos quis distensionar as relações com a China, enviou uma delegação para jogar tênis de mesa, fazer uma excursão jogando tênis de mesa, né? Isso foi na década de 70, mas o que de fato distensionou as relações foi um determinado momento que o consenso de Washington, lá do multilateralismo, dos mercados globais, quando a China se inseriu de maneira intensiva no mercado global de trocas econômicas, onde havia mais convergência do que divergência num determinado momento. Então, me parece assim, o papel do esporte para o encaminhamento de situações geopolíticas é marginal. Eu acho que a gente não deve esperar dele mais do que a marginalidade, um momento inicial de demonstração de boa vontade, assim como o boicote é marginal,
Quer dizer, os Estados Unidos não invadiu a União Soviética ou não botou tropa diretamente no Afeganistão. O que fez? Organizou um boicote aos Jogos Olímpicos. Continuou com os canais de negociação diplomática, continuou mantendo vivo aquilo que era significativo para a sobrevivência e para a segurança do Estado soviético, que era a troca econômica. Né? O protesto esportivo era visível, simbólico, internacional, né? Marcava posição, mas mantinha a segurança. Ninguém achava que por causa do boicote ia sair uma guerra nuclear, né? Mas era uma manifestação de descontentamento. Do mesmo jeito, no sentido oposto, em algum momento pode ser que o esporte se preste à melhora do ambiente entre os países, um certo destensionamento, mas será sempre marginal aos reais interesses de segurança e sobrevivência das nações. Sim, falando sobre interesses, no sistema internacional, as ações e as capacidades militares são consideradas extremamente relevantes e principalmente na adoção de políticas e estratégias adotadas pelos estados, mas não é o único fator que influencia as relações entre os países, né? Qual é a importância, então, de implementar e fomentar a utilização do esporte em agendas políticas nacionais e internacionais? E como isso tem sido desenvolvido nesses últimos anos? A maioria das... Vamos pegar o caso brasileiro, mas não só, né? Pegando um conceito até muito trabalhado na Escola Superior de Guerra, das chamadas expressões do poder nacional, né? Especialmente durante o nosso período autoritário, da ditadura de 64 a 85, a doutrina da Escola Superior de Guerra era também doutrina do governo, né? E uma das expressões do poder nacional era o poder esportivo, né? A ideia de transformar o Brasil numa potência esportiva. Como nós sabemos, isso não aconteceu, né? Não se desenvolveu dessa maneira. O Brasil continua, 30 anos depois, aproximadamente 40 anos depois, quase 40 anos depois do final da ditadura, a gente ainda não é uma potência esportiva, né? Em algumas situações bastante específicas, mas nada do que foi sonhado em algum momento. Todavia, a gente continua entendendo que o sucesso ou o fracasso na competição esportiva internacional é, de alguma maneira, o sucesso ou o fracasso do Brasil como sociedade ou nação, né? Ao contrário, por exemplo, do que era a Alemanha do pós-guerra, nós não temos a menor dificuldade de fazer uma associação entre o sucesso do atleta e o sucesso do país. Pelo contrário, na nossa sociedade que tem uma desconfiança com o mérito individual, né, é muito comum o atleta, agora está diminuindo, mas era muito comum, continua sendo comum ainda, que o atleta, ao ganhar uma medalha, diga assim: essa é do Brasil, né? Em vez de dizer assim: olha, eu sou o cara, eu sou melhor nisso. Se o cara disser isso no Brasil, ele é visto imediatamente como arrogante, soberbo, que o sucesso subiu a cabeça, né? Nós apenas muito recentemente estamos organizando salas da fama para celebrar o talento individual, o mérito individual, a capacidade do atleta. Pelé falava dele na terceira pessoa, né? Ele não falava eu fiz isso, não, o Pelé fez isso. Ele tinha uma intuição da maneira como lidar com a imagem pública dele. Eu vi uma entrevista dele dizendo assim: quando eu não tenho vontade de falar com ninguém, não estou com muita paciência, eu não vou para a rua, né? Porque quando eu for para a rua eu não sou o Edson, eu sou o Pelé, né?
E é muito sintomático que os nossos atletas, e de novo, isso está diminuindo, mas ainda acontece, eles digam que a medalha não é dele, é do Brasil, é do povo, é de todo mundo. Se isso é bacana na vitória, é muito ruim na derrota, né? Eu lembro, acho que mais do que em outras edições, após a edição de Sydney 2000, a gente tinha feito um desempenho muito bom no Pan-Americano de São Domingo, antes dos Jogos de, se não me engano, São Domingo, antes dos Jogos de Sydney, e havia uma expectativa de um desempenho muito bom, e o Brasil fez 5 finais em Sydney e não ganhou a medalha de ouro nas 5 finais. Quer dizer, qual foi a repercussão quando eu voltei para o Brasil? Era assim, fracassamos, o Brasil foi um fracasso, né? Eu vi horas e horas de debate no Jornal Nacional, em outras mídias, assim, sobre quais eram as razões do fracasso do Brasil, quando o resultado esportivo tinha sido muito bom, inclusive pela constância de alguns resultados. Então, assim, o sucesso e o fracasso do atleta do time muitas vezes era o sucesso e o fracasso do país, da nação, da sociedade. Embora isso esteja diminuindo, ainda o é, né? Então, num certo sentido, investir na representação esportiva, ela tem um sentido simbólico importante na construção da nação, né? Eu não sei se você... Não, você trabalha com relações internacionais, mas quem é professor e já trabalhou com crianças e jovens com atraso escolar, alta repetência, a primeira coisa que se trabalha com esse jovem é na melhora da autoestima, né? Porque a autoestima dele está destruída. Ele não aprende, tira nota ruim, é reprovado todo ano, e a escola virou quase uma tortura para esse menino, para essa menina. Então, a primeira coisa que se faz com um jovem repetente é melhorar a autoestima. Ele precisa acreditar que ele pode, né? Mutatis mutandis, quer dizer, isso vale também. Nenhuma sociedade evolui se ela não confiar nela mesma, se ela não tiver confiança nas suas potencialidades, orgulho do que ela é. E aí um cara que não é sociólogo, mas interpretava o Brasil como ninguém, que era o Nelson Rodrigues, ele criou 2 expressões em função do futebol, né? Em função da derrota na Copa de 50. Primeiro, assim, a seleção é a pátria de chuteiras, né? Ou seja, é a própria representação do país, é a metáfora do país. A segunda é a imagem do cachorro vira-lata. A imagem do cachorro vira-lata nos persegue desde 1950 como, assim, um país que na hora H não vence, um povo que na hora H treme, um povo que na hora H não tem as competências emocionais, embora tenha as técnicas, né? Não só, especialmente no futebol, é curioso, né? A seleção brasileira nunca perde porque o outro time é melhor. A seleção brasileira perde porque ela não conseguiu jogar direito. Porque se ela jogar direito, ela ganha de todo mundo, né? Eu nunca vi a seleção brasileira perder para um time melhor, né? Segundo os nossos comentaristas. Ela perdeu porque ela não jogou direito, né? Eu lembro a final do vôlei de praia, não sei se Atenas 2004, que o Galvão Bueno foi narrar e o Brasil perdeu porque não tinha força mental. Era a atualização da metáfora do cachorro vira-lata, né? Então, assim, o esporte é um indicador da maneira como a gente nos vê, ou como nos víamos, né? Eu acho que a gente está num momento de mudança social muito acelerada, assustadoramente acelerada, e certas ferramentas teóricas que a gente tinha para pensar a sociedade, eu não sei se elas continuam válidas, isso é um outro trabalho. Mas eu acho que até certo ponto o esporte continua sendo a representação esportiva, algo que pode ter um valor identitário importante para o Brasil, como qualquer outra sociedade, né, como povo, sociedade e cultura. E falando em transformações e transformações sociais e do atleta, né, também mentalmente,
A imagem de atletas competindo entre si, oriundos de países em conflito, tem o costume de ser historicamente uma mensagem de paz, união, esperança para a humanidade e, consequentemente, tem a capacidade de amortecer as crises, como a diplomacia do ping-pong, como mencionaste. Mas hoje existem atletas que se recusam a competir entre si justamente por esse contexto de guerra. Estamos diante de uma ressignificação dos possíveis impactos no esporte, da ideia do esporte, da sua influência, do seu poder? Definitivamente sim. Eu acho que a gente está vivenciando uma ressignificação dessa ideia, dessa missão do esporte, que está lá entre os princípios fundamentais do movimento olímpico, na Carta Olímpica, perigosamente colocada em questão pelo próprio Comitê Olímpico Internacional, ao promover essa exclusão completa e absoluta dos atletas da Bielorrússia e da Rússia, baseado no argumento da quebra da trégua olímpica. Eu acho que isso vai deixar feridas que vão cicatrizar. A gente está vivendo numa sociedade mais individualizada, mais polarizada, mais nucleada, onde os discursos e as narrativas mais totalizantes elas vêm perdendo força. Então, é preciso investigar, é preciso ter dados sobre isso, é algo muito interessante de ser levantado com atletas olímpicos, por exemplo, para a próxima edição em 2024. Qual é o grau de distinção que ele faz entre a presença dele no movimento olímpico como algo internacionalizante ou como algo mais nacionalizante ou mais ainda individualizante. Sou eu que estou lá, é o meu país que está lá antes de mais nada, né? Ou eu estou participando de algo internacionalizante, porque é uma das missões do movimento olímpico, é internacional, é um dos valores centrais do movimento olímpico, antes dessa evolução recente do marketing de excelência, amizade e respeito, que amizade não é nem valor, né? Amizade é atitude. Mas assim, a experiência na Vila Olímpica, isso é algo que eu ouvi praticamente de todos os atletas, é algo fascinante, né? A coisa de conviver com atletas de diferentes países, culturas, de vê-los, né? Nem conviver. A convivência era limitada devido à barreira da língua, ao calendário de treino, ao calendário de competição, mas apesar da convivência ela ser superficial, o fato dele saber que ele está junto dos melhores de outras modalidades de diferentes países, isso é algo que fascinava, eu vou botar no passado, fascinava os atletas olímpicos. Alguns diziam assim, olha, o campeonato mundial da minha modalidade é mais difícil do que os Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos é muito mais importante para mim, pela ritualização, pela narrativa que tem em torno dela. Professor, tu mencionaste sobre uma sociedade polarizada. Eu gostaria de saber do senhor como você analisa a governança atual do mundo esportivo. O uso de ferramentas globais como cooperação e multilateralismo estão sendo utilizadas de forma eficaz com os governos e com os comitês olímpicos nacionais? Eu vou te dizer que, assim, durante todo o século XX, o Comitê Olímpico e o Movimento Olímpico foi uma das principais e pioneiras entidades multilaterais do mundo. Eu diria que se o multilateralismo teve algum evento concreto durante o século XX, um desses lugares era o Movimento Olímpico Internacional, justamente pelo conceito de representatividade reversa. Então, era uma organização que, nas suas bases, era multilateral. Né? Era multilateral, porque não era um local de representação dos Estados-nação. Para efeitos práticos, para efeitos simbólicos, sim, mas para efeitos práticos, não. Eu acho que o multilateralismo, ele
em si, como ideia, está em questão nos dias atuais, desde da eleição do Trump nos Estados Unidos e outros governantes nacionais de direita ou extrema-direita, que a gente tem visto no mundo, na Índia, não agora no Canadá com Justin Trudeau, mas o primeiro-ministro que o antecedeu, no Reino Unido, na Polônia, na Hungria, na Itália, quer dizer, no Brasil, uma série de governantes de direita ou extrema-direita que desconfiam do multilateralismo, desconfiam do relativismo, desconfiam do universalismo e que têm tido, diria eu, um surpreendente, quase assustador apoio nas suas populações. A mesma coisa tem acontecido na França, né? Então, assim, acho que a própria organização geopolítica do mundo, e isso vai se refletir no esporte, ela tem colocado o multilateralismo sob questão, porque, vamos dizer também, o multilateralismo promoveu concentração de riqueza, o multilateralismo ele promoveu desestabilização social, um certo desemprego estrutural, quer dizer, aquele que vem e não vai desaparecer, uma mudança acentuada de valores, né, o que causou insegurança, desconforto em muitas pessoas. O mundo mudou de maneira muito rápida e assusta muita gente. Isso tem levado a um espaço político importante para aqueles que falam da conservação, da volta aos velhos valores, da família, da pátria, valores tradicionais, e desconfiam da mudança, né? Usando a frase do Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, o mundo estava ficando líquido, né? A gente estava perdendo referências de maneira muito veloz e também muito assustadora, né? Então, o que se dá é um movimento de reação, né, que, por outro lado, para pessoas como eu, assusta, com um certo grau de regressão de valores sociais que a gente está vendo. Então, no âmbito do esporte, para, depois dessa longa introdução, tentar falar um pouquinho do movimento esportivo, o que a gente vem assistindo nos últimos 20 anos, eu diria mais do que 20 anos. Eu diria que é um processo, se você olhar, é que nem globalização. Globalização não foi algo que surgiu na década de 80. Globalização é um processo muito antigo que se acentuou e se acelerou nos últimos 40 anos, né? Os portugueses e os espanhóis foram grandes globalizadores desde o período da expansão colonial e das grandes navegações, né? A gente trouxeram o arroz do Oriente, o coco, levaram a banana, a pimenta, enfim, a gente vive assim, isso tudo é globalização, né? Só que tinha uma velocidade, né? Então, o que a gente vê no seio do movimento olímpico, à medida que os Jogos Olímpicos se tornaram um grande negócio, e aí da era Samarantes para cá, à medida que ele começou a movimentar recursos financeiros muito importantes, o movimento olímpico, o COI, teve que se abrir para mais diálogo, primeiro com as federações internacionais, né? Depois com os grandes patrocinadores, que hoje estão dentro daquela palavra em língua inglesa que a gente não tem boa tradução em língua portuguesa, que é o stakeholders, aqueles que têm interesse direto e que de alguma maneira estão envolvidos nisso. A gente tem que usar uma frase para traduzir stakeholder, né? É que nem accountability, mas isso é uma outra história. Isso marcadamente está correlacionado, num primeiro momento, com o crescimento do interesse sobre negócio, né? O negócio financeiro, a movimentação de somas crescentes, né, fizeram que as federações internacionais primeiro dissessem assim, peraí,
Você é dono do jogo, mas eu sou dono do esporte. Eu preciso ganhar mais nesse negócio aqui. O Primo Nebbiolo, que foi presidente da Federação Internacional de Atletismo, é marcante nessa história. Ele disse assim, o quê? Não vai aumentar a parte da IAAF, a gente vai mudar a regra de elegibilidade. Os principais atletas não vão mais para os jogos. É o que a FIFA faz no futebol. A FIFA protege o negócio Copa do Mundo, criando regras. Ela não quer que o torneio olímpico de futebol seja tão importante quanto a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é o grande negócio da FIFA, né? O Comitê Olímpico teve que negociar isso, primeiro com as federações internacionais, depois com uma série de outros agentes que são patrocinadores, que viabilizam o negócio, que dão valor que viabilizam o negócio, como são os patrocinadores e as emissoras de televisão e de streaming agora, né? O principal veículo não é mais audiência em televisão, é streaming. Então, esse multilateralismo ele envolve agora outros atores, né? Um exemplo prático e concreto disso está na discussão dentro do Comitê Olímpico Internacional sobre os esportes eletrônicos, né? Os esportes eletrônicos eles estão sendo... Tem uma comissão que vem há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos discutindo isso, avançando na reflexão e na solução, sempre em diálogo com as federações internacionais, tá? Então, esse multilateralismo ele escapa da dinâmica geopolítica tradicional dos Estados-nação, no caso do esporte, para envolver outros interessados. Sim, e falando em recursos financeiros e negociações corporativas também, a profissionalização do esporte e as diversas utilidades que os países o atribuem, como soft power, indo em direção oposta ao amadorismo de Coubertin, tem capacidade de fomentar a guerra, tem capacidade de fomentar conflitos por conta desses interesses? Aí eu vou discordar duas vezes de você. Eu acho que o soft power não vai no sentido contrário do amadorismo de Coubertin. Eu não vejo muita relação entre uma coisa e outra. E queria, de repente, até... Eu sei que eu sou entrevistado, mas se você quiser retomar isso para lançar novos argumentos, sim, pode ser legal. Me parece que, exceto aquele caso anedótico da guerra lá de Honduras com El Salvador, né, que foi... A guerra não foi só por causa de um jogo de futebol, já haviam tensões regionais que levam àquela situação, né? É que nem os estudos sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro no início do século XX. Quer dizer, a população que se revoltou contra a vacina, ela não se revoltou só contra a vacinação obrigatória. Havia um conjunto de coisas, de fatores que criaram o caldo de cultura para uma revolta que foi dada pela vacina, como as jornadas de 2013 não foram pelos 20 centavos. Havia um conjunto de fatores na sociedade brasileira naquele momento que geraram aquelas jornadas de junho, julho, que, enfim, quase todo o segundo semestre do ano de 2013, né? Então, eu não vejo assim como um fator decisivo para um conflito, qualquer que seja ele, a questão esportiva. Ela pode ser, no máximo, estopim, que nem a Primeira Guerra Mundial não começou porque o arquiduque foi assassinado lá na cidade, me esqueci agora, esse exemplo veio agora. Quer dizer, havia um conjunto de tensões geopolíticas que aquilo foi o estopim. Pode ser que seja o estopim? Pode ser que seja o estopim, mas será o estopim de um conjunto geopolítico mais amplo. Vai continuar sendo soft power, né? Poder suave. Como poder suave, exatamente é isso. Ele é o ambiente para disputas geopolíticas com uma margem de segurança bastante elevada. Então, talvez podemos falar que pode gerar um conflito de interesses, a profissionalização do esporte, a mercantilização
do esporte, pensando nos interesses que os patrocinadores, inclusive, têm com o esporte? Pois é isso que... Conflitos de interesse, sair um pouco da violência. Isso, eu acho que é isso. Eu acho que existem outros atores hoje com interesse direto no esporte como negócio e na alta competição também como um negócio, que são talvez mais importantes do que os estados nacionais. Eu tinha lembrado de uma outra coisa, mas durante a resposta eu acabei me esquecendo dela, mas tudo bem. Tá bom. E no dia 11 de março foi publicada uma carta nos meios de comunicação do COI, onde o Thomas Bach declara que quem viola tão descaradamente a trégua olímpica com meios políticos e até militares não pode denunciar as consequências como sendo politicamente motivadas. Então, de novo, como o que esse novo cenário geopolítico, né, ainda em transformação, e a declaração do presidente Thomas Bach pode nos ensinar? Eu não sei se ela ensina, mas ela sinaliza que mais do que nunca o Comitê Olímpico Internacional, sua direção, né, o seu grupo dirigente, assumiu uma posição claramente política em relação a uma disputa geopolítica internacional. O contraponto seria a atitude do Comitê Olímpico Internacional na escolha e realização dos Jogos Olímpicos de 36 em Berlim. Já era claro para muita gente a característica e a natureza do regime nazista, a ameaça internacional latente, todavia os Jogos foram realizados em Berlim. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: se os Jogos não tivessem sido realizados em Berlim, a Segunda Guerra Mundial teria deixado de ocorrer? Não. Ela ocorreria da mesma maneira, né? O que ela deixou foi uma outra mitologia, né? Para os românticos e para os inocentes, assim, que Jesse Owens derrotou Hitler, papapá. Isso fica lá para o plano do simbólico, dessas narrativas românticas que às vezes são importantes. Mas no cenário de hoje, né, talvez a atitude do COI fosse diferente. Na verdade, Pequim era a favorita para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2000, mas devido ao mal-estar internacional causado pela repressão àquelas manifestações da Praça da Paz Celestial em Pequim, né, ficou politicamente inviável. A candidatura de Pequim ficou inviável e legitimou, viabilizou a candidatura de Sydney, que era baseada num discurso completamente diferente, Jogos Verdes, né? O grande mote da candidatura de Sydney para 2000 era a ecologia, né? Era a preocupação com recursos renováveis, não tinha ainda o termo pegada, né? Não tinha ainda uma série de conceitos hoje desenvolvidos, né? Mas já havia preocupação. A gente tinha sediado, inclusive no Brasil, a ECO 92, que foi a primeira grande conferência internacional sobre clima, né? Em 93 tem a escolha dos Jogos Olímpicos, né? E a candidatura de Sydney foi calcada na responsabilidade ambiental, né? E Pequim era a grande favorita, mas ficou politicamente inviável devido à repercussão da repressão aos grupos de manifestantes em Pequim. Sim, e falando em repressão, até que ponto uma guerra e as medidas de punição aos comitês olímpicos nacionais podem significar uma ameaça à sobrevivência do COI ou até mesmo à credibilidade
Que reação se pode esperar da comunidade internacional em consequência dessas punições? Eu vou te dizer uma coisa, essa é a pergunta de $1 milhão do dia de hoje, né? Na década de 60, né, houve um movimento paralelo ao movimento olímpico, né, eram os Jogos das Novas Potências Emergentes, né, o GANEFO, né, Games of New Emergence Forces, que chegou a ser realizado com relativo sucesso pelo chamado movimento dos não alinhados, uma série de países que se dizia nem alinhada aos Estados Unidos, nem aliada ou alinhada à União Soviética, né? Esses jogos chegaram a ter relativo sucesso e foram, naquele momento, tenazmente combatidos pelo Comitê Olímpico Internacional. E a GANEFO acabou se desestruturando. Na década de 80, tivemos aqueles jogos organizados pela então CNN da época, Goodwill Games, Jogos da Boa Vontade, que foram organizados após a sequência de boicote de 80 e 84. Né? Os Goodwill Games chegaram a se pretender como a salvação do movimento olímpico, né? Mas também não resistiram, primeiro, à própria ação política do comitê e federações, dizendo assim, peraí, os melhores atletas têm que vir para cá e não para lá. E segundo, a falta de uma narrativa, como o Comitê Olímpico já tinha, né? Mas foram duas... Pode ser que surja alguma coisa. Na verdade, antes da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já organizava as suas Olimpíadas próprias. As Espartaquíadas são do final da década de 20, início da década de 30, como uma competição esportiva internacional baseada em valores socialistas. Quer dizer, então esses movimentos concorrenciais, eles não são novos. As Espartaquíadas e os Jogos das Novas Potências Emergentes eram claramente vinculados à geopolítica daquele momento. Os Goodwill Games não. Tinham um discurso sobre a geopolítica, mas já era interesse financeiro, porque a CNN queria derrubar a NBC, que tinha os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, né? Talvez a gente possa ver alguma coisa parecida, eu não acredito, à medida que não me parece que a China vai se retrair do seu papel internacional em função da Rússia e da Bielorrússia. E me parece hoje que o grau de isolamento que esses dois países têm é significativamente grande, né? Agora, pode ser que a gente tenha, para o futuro, novas formas de cobrança às organizações esportivas em função das guerras regionais, né? E para finalizar, professor Otávio Tavares, você gostaria de deixar alguma mensagem final, algum comentário sobre o tema? Eu diria, mensagem não, tô aquém disso. Mas eu diria que a gente tem todo um campo de investigação na área da sociologia, da ciência política para os próximos anos, a partir do que a gente está vivendo agora. Vai ter trabalho para quem quiser pesquisar. Bom, professor Otávio, foi um grande prazer te escutar e aprender contigo. Muito obrigada em nome do GPO PUC RS e agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Foi muito estimulante essa nossa conversa aqui. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para o trabalho de vocês.